Olá pessoal do Luiz Vida, tudo bom? Tô gravando novamente esse vídeo porque eu gravei semana passada, foram quase 40 minutos de vídeo, só que no final das contas, quando eu fui ver, estava sem áudio. Então, tô gravando essa semana, já assim que eu terminar de gravar eu vou postar, tá bom? Então eu fiquei pensando, como os meus vídeos, meus conteúdos, eles são bem longos, eu tô pensando em fazer ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, porque aí dá tempo de eu me programar, eu criar alguma ideia de algum assunto para poder tá falando. E dessa forma, quando vocês forem assistir, vocês podem assistir aos poucos, de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, tá bom? Porque os vídeos eu não vou fazer vídeos tão curtos, a não ser que seja um tema muito simples que eu vá falar muito rapidamente. Então os meus vídeos, normalmente, eles vão ser de 15 minutos mais, tá bom? Porque eu sempre vou falar sobre o assunto em si e mais sobre alguma experiência, algum aprendizado que eu tive com relação ao tema, tá bom? Esse tema que eu escolhi foi me orientado desde que eu entrei para o Luiz Vida, tá bom? O termo que eu preciso utilizar é a gratidão. Quem foi que me falou sobre reforma íntima foi a Chiquinha. Então, muito obrigado, Chiquinha, por ter me falado. Você cansou de me falar sobre reforma íntima, da importância. Você me apresentou alguns livros, só que eu não lembro quais eram os livros que você tinha falado. Mas eu já adquiri alguns, já li muito sobre, já assisti muito conteúdo sobre. E realmente, reforma íntima é um assunto que todos nós deveríamos nos atentar e buscar mais conhecimento sobre. Então, muito obrigado a Chiquinha, ao Luiz Vida como um todo, tá bom? Por propiciar tantos conhecimentos, tanto tipo de direcionamento para a nossa evolução. Então, meu muito obrigado. E eu peguei alguns temas semana retrasada eu estava estudando um pouco sobre a história do Chico Xavier. Li um livro dele falando um pouco da biografia dele e tudo mais. É um dos livros excelentes. Eu não conhecia a história dele, e eu acho que é uma história que todos nós que somos do meio espiritual, espiritualista, umbandista, do candomblé, de N áreas, a gente deveria conhecer a história, a trajetória dele, porque realmente é uma grande referência. Então, eu gostei muito do que eu tô aprendendo, do que eu tô vivenciando. Eu peguei alguns assuntos, eu tô deixando aqui como slide. Eu não vou falar muito sobre o que está escrito, eu vou deixar aqui quando vocês forem assistir, vocês possam estar lendo, me ouvindo, tá bom? Eu vou falar sobre alguns tópicos que o Chico ele deixou, que eu tenho aplicado e tenho aprendido desde que eu entrei pro Luiz e Vida, que eu sou muito grato. Então aqui tem alguns pontos bem importantes que ele fala aqui. No astral, as entidades de luz que nos escolheram para dar continuidade às suas missões. Isso aqui a Nazarela fala bastante, né? E viemos aqui. O espírito em si, ele está sempre evoluindo. Então, tem os espíritos de luz, que eles estão muito desenvolvidos, mas eles estão em constante evolução também. Logo, nós, seres encarnados, estamos aqui para nos desenvolvermos e evoluirmos também, porque em alguma instância, com certeza seremos espíritos também em evolução ali e ajudando o próximo, com certeza. Então aqui tem várias passagens muito legais, mas eu vou falar de alguns aspectos bem específicos. Essa parte aqui eu gosto bastante porque foi algo que a Nazarela sempre tem batido muito nessa tecla. E eu já tive muito disso. Não que eu não tenha, porque a gente sempre tem em alguma medida. Só que se você sabe que tem, e você acredita que isso não te faça bem, você tem que procurar ir diluindo e amenizando até extinguir. Então aqui ele fala, deixemos de lado a vaidade. Eu já tive muito isso. Não que eu não tenha, mas eu já tive muito a ponto de me sabotar. O orgulho, nossa, quantas oportunidades, quantos momentos de vida eu já perdi por conta do orgulho. A inveja, eu não acho que eu nunca tive tanto, mas eu refletindo, já tive, sim, em alguma instância da minha vida, adolescência, juventude, inveja. O ódio eu já tive em alguma instância muito mínima na minha vida. Eu não gosto muito desse sentimento, eu acho que ele é muito agressivo. A intolerância eu já tive bastante, algo que a gente deve sempre refletir, poxa, às vezes você deveria trabalhar mais a paciência, o perdão como a Nazaré fala, tranquilidade, e às vezes você vai conversar com outro e você não está atento a ouvir, ou a compartilhar, ou a colaborar, de tão que você está ali ríspido, você está muito fora de um pouco de si. Às vezes as pessoas fazem uma pergunta e você dá uma resposta muito
talvez até um pouco inconsequente. Eu já fiz isso, infelizmente, mas quando você reconhece, busca melhorar, isso aí já é um ponto muito importante. Enfim, todos aqueles sentimentos inerentes ao ser humano e passemos a valorizar o amor, a fraternidade, o respeito, a tolerância e a humildade. Então, isso aqui são conceitos que, desde que eu entrei para o Luz e Vida, tem sido falado e repetido e fixado para a gente buscar desenvolver, que eu acredito que é algo que é muito importante para o nosso próprio desenvolvimento e para o nosso próprio relacionamento familiar, empresarial, conjugal, com o universo como um todo. Agindo dessa forma, certamente estaremos na Umbanda pelo amor e não pela dor. Aqui acho que a Nazaré falou, acho que no Telegram, sobre a dor, né? Às vezes, o amor ele nos mostra muitos caminhos, nos dá muitos direcionamentos. A dor também, só que a dor, às vezes, ela nos ensina de uma forma que é muito mais objetiva, porque o amor, às vezes, entendemos o amor de várias formas. Seja receber na família, seja receber no seu meio social, seja receber de algum desconhecido. O amor está em tudo quanto é parte. A dor está nas ações, nas não ações. A dor está quando você erra. A dor está em todos os âmbitos. Quando você não faz nada, quando você omite. Aí, o que a dor vai te ensinar? A dor vai te ensinar quando você tiver alguma necessidade, quando você tiver alguma urgência, que você precisa fazer adaptações, modificar, mudar. Então a dor vai te ensinar muito mais rapidamente como você se virar com relação a alguma situação específica. O amor, ele nos ensina de uma forma muito mais aconchegante, mais harmoniosa, mais pacífica. Então, eu, por exemplo, aprendi muitas coisas na vida, mas pela dor, por conta de medos, por conta de inércia. Então, assim, quando você identifica, poxa, eu deveria fazer, mas eu não consigo fazer por conta de medo, por conta de receio, por conta de julgamento, uma hora você vai ter que pagar essa conta e a dor ela vai ser uma consequência, questionavelmente. Então, aqui ele fala, reformar é restituir ou restabelecer a organização primitiva. É o esforço que o ser humano faz para melhorar-se moralmente, voltar-se para a sua essência, o ser espiritual. Então, a reforma íntima nada que é nos fazermos mudanças na nossa parte interna, na nossa parte externa, como vemos estudando ao longo, desde que eu entrei para o Luz e Vida. A Nazaré até indicou aquele livro lá, esqueci o nome, tenho ele, estava lendo esses dias, da nossa reforma interna, que é muito importante. Ou podemos falar em transformação, que é o ato ou o efeito de transformar ou ser transformado. Aqui eu gosto da parte de transformação, gosto da parte também, igual a Chiquinha fala bastante, a Nazaré fala bastante sobre transmutação. Então vamos pegar o Luz e Vida, ou cada um de nós, eu, a Nazaré, a Cíntia, a Francisca, a Natália, a Dora, todos nós estamos sempre nos transformando de um ponto para o outro ponto. Então, ao invés da gente pensar, poxa, as coisas não estão acontecendo, tá dando tudo errado, tem uma pandemia, perdi trabalho, perdi relacionamento e tal. Então significa que está faltando algum tipo de transformação, algum tipo de mudança. Então esse reconhecimento a gente vai trabalhando ao longo da nossa vida. Então são tudo processos que a gente precisa reconhecer para a gente poder estar nos preparando, nos desenvolvendo. É o processo de transformação contínuo, de autoanálise. Então, aqui nada mais é do que parar e refletir. Fazer uma autoanálise nossa mesmo. O Kleber já viveu um mundo sombrio e tudo mais, mas isso faz parte da vida. Mas e aí? O que o Kleber tem feito para dar continuidade na vida, para parar de ser orgulhoso, parar de ser vaidoso, parar de ser prepotente, parar de ser arrogante? O que ele tem feito? Como é que ele vai ser a partir de agora? Quem ele é na verdade? Ele é uma pessoa gentil, uma pessoa carismática, uma pessoa humilde, uma pessoa bondosa, uma pessoa agressiva ou falsa? Isso, a gente tem que fazer essa autoanálise o tempo inteiro, porque estamos sendo sempre analisados, seja pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, pelo mundo, pelos chefes. Então, às vezes alguém faz uma pergunta, poxa, isso aqui já aconteceu muito comigo. Kleber, você tá bem e tudo mais? Por mais que eu não estivesse bem, eu pensava muito rápido e falava, poxa, eu tô bem. Por que eu ia falar que ele estaria mal, mesmo estando mal?
o que que essa pessoa poderia me ajudar? Por mais que seja mãe, um amigo íntimo, um mentor e tudo mais, eu não queria falar naquela hora. Mas tem essa conta, ela vai ser paga, porque às vezes esse tipo de omissão aí, você tá. Isso aí é um tipo de mentira. Porque não existe mentira pequena, mentira grande. Porque vai ter as consequências. Então essa autoanálise aqui, da gente identificar os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, ela é muito importante. Da busca do conhecimento de nossa intimidade espiritual. Então aqui, intimidade espiritual, eu vim aprender mais. Sempre vou colocar o meu ponto de partida vai ser o Luz e Vida. Então essa é a intimidade espiritual. Tanto que agora eu busco mais conhecimento nessa área, nesse segmento, para eu poder entender muito mais, poder me expor, poder me doar mais. Então, essa intimidade espiritual é muito importante. Então, quando vemos a Nazaré falando, a Cíntia falando sobre a espiritualidade, sobre as entidades, você vê tanto de intimidade que eles têm internamente e com esses seres de luz. Então, às vezes, quando a gente coloca alguns empecilhos com relação a trabalhos, porque a gente simplesmente não está tão íntimo quanto a gente deveria. Mas isso aqui é tudo questão de busca do conhecimento. Por isso que eu gosto muito dessa parte do conhecimento. É igual a Nazaré falou, que o Luz e Vida se chamaria alguma coisa do saber, que eu gostei bastante do termo. Libertando-nos de nossas imperfeições e permitindo nos atingir o domínio de nós mesmos, de nossas paixões, de nossas emoções, mudanças não bruscas nem radicais, mas sim conscientes, as quais visam retirar do ser, da materialidade comum, elevando aos mais altos planos para que isso se reflita no aperfeiçoamento das instituições e da família. Então, igual eu falei desde o início, e é o que representa a reforma íntima, nada mais é do que mudanças. Pequenas mudanças, grandes mudanças, mas sempre estarmos mudando e sempre em linha reta. Às vezes a gente estaciona, eu falo por experiência, estacionamos e achamos que tá bom ali, estamos satisfeitos. E de fato a gente não deve estar satisfeito com a vida, a gente tem que estar muito insatisfeito. Podemos estar em algum momento na nossa vida sempre contente, muito contente, mas sempre insatisfeito, porque se a gente ficar satisfeito com o que temos ou com o que já aprendemos, a gente não vamos nos permitir conquistar mais conhecimento, buscar mais desenvolvimento. E ocasionalmente vai trazer muitas mudanças positivas, se você estiver buscando todo o conhecimento e desenvolvimento pelo caminho que o nosso Pai nos tem nos orientado. Então, esse aqui é uma passagem bem legal de transformar egoísmo em generosidade, isso aqui é muito importante, orgulho em humildade, ciúme em resignação, agressividade em perdão, maledicência em caridade, intolerância em tolerância e inveja em sensatez. Então, tudo isso aqui a gente trabalha no nosso dia a dia, na forma como nos relacionamos, na família, no trabalho, quando a gente vai conversar ao telefone, quando a gente vai em algum evento, então, até mesmo nos nossos trabalhos espirituais. Às vezes estamos lá, estamos debatendo algum assunto na aula no próprio Evangelho, aí tem algumas perguntas, às vezes da gente trabalhar um pouco na nossa paciência, na nossa calmaria, eu fico um pouco intolerante e ríspido em algumas situações. Às vezes a gente... o egoísmo aqui a gente pode até utilizar o egoísmo com relação ao saber. Ao invés de a gente compartilhar o que a gente sabe, o que a gente viveu, experienciou, às vezes a gente guarda aquilo ali e só vai compartilhar com alguém que a gente acha que é do mesmo nível que a gente. Isso aí é um pouco egoísta. E aqui dá pra gente falar por muitas horas. Mas eu vou tentar ser breve, porque é bastante coisa. É um vídeo que dá pra falar uma semana inteira, um ano inteiro sobre o assunto, tá bom? Então eu vou falar sobre alguns tópicos, depois eu posso até estar falando para aprimorar mais sobre esse assunto, para eu entender muito melhor sobre o assunto, para falar com mais eloquência, eu vou estudar mais. E assim a gente vamos nos desenvolvendo. Sempre que vocês forem assistindo, tiverem alguma coisa que a gente possa estar agregando, isso é muito importante. Então aqui ele fala sobre o processo de mudança e tudo mais, tanto que eu peguei aqui a passagem do Chico Xavier. O médium Francisco Cândido Xavier deixou-nos uma frase que nos direciona às consequências da reforma íntima. A paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. Esse aqui é muito legal. Eu gosto muito dessa parte do dever cumprido, que ele nos mostra o que temos feito, de fato.
quando no nosso dia a dia, para nos sentirmos, quando vamos dormir, falar assim, poxa, hoje meu dia foi maravilhoso. Quando o Luiz Vida estava bem ativo e tudo mais, tororó, quando chegava no sábado, todo mundo chegava em casa de madrugada, eu chegava de madrugada. Quando eu ia dormir, fazer as orações e tudo mais, e agradecer. E no final eu sempre me sentia como, poxa, o meu dever foi cumprir. Estava no meio que eu amo muito, que eu tenho um grande respeito e uma grande gratidão. E sempre, todo sábado eu tinha grandes instruções, grandes iluminações, e chegava muito satisfeito, independente. Por mim, eu podia chegar lá 8 horas da manhã e sair de lá 4 horas da manhã. Pra mim era. Não tinha nenhum. Eu tinha muito prazer em fazer isso e eu tenho, com certeza, teria muito prazer em continuar fazendo isso, porque é algo que eu realmente gosto bastante. Acho que fui encaminhado no momento muito oportuno. Aí aqui foram 20 itens que o Chico nos deixou, que eu gostei bastante. Vou falar bem rapidamente, para o vídeo não ficar muito longo. E ele tem vários e vários ensinamentos. Porque um ser igual ele, que veio para a Terra, ele deixou mais de 430 livros psicografados, muitos ensinamentos, muitas experiências. Ele mostrou o que é realmente trabalhar o amor, a caridade, a partilha. Então aqui eu gostei muito da história dele. É alguém que eu quero realmente estar estudando mais a fundo sobre todos os ensinamentos e tudo que eu puder interpretar e poder repassar, eu estarei fazendo. Tudo isso aqui também tá nas minhas experiências, na forma como eu tenho vivido. E o primeiro é executar alegremente as próprias obrigações. Às vezes, nós como seres físicos aqui falamos, ainda mais com relação ao trabalho, que sou obrigado a acordar 6 horas da manhã para poder trabalhar e não sei o que, e acorda sempre com o pé esquerdo e mal-humorado. Às vezes, não, aí tem pessoas que falam, mas ninguém é obrigado a acordar feliz e não sei o que. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, são interpretações completamente diferentes. É executar alegremente, não que você tenha que acordar de mau humor, acordar de bom humor, sorrindo, cantando, não. É executar alegremente as nossas obrigações. Na vida temos N obrigações. Tem pessoas que acreditam que não tem obrigações e não estão nem aí. Então, a gente tem que nem eu tô executando esse vídeo aqui com muito amor, muita alegria. Não tô sendo obrigado, ninguém tá colocando uma arma na minha cabeça para poder estar fazendo isso. Então, a gente tem que fazer as coisas porque tem que ser feitas e da melhor forma possível, com amor, com alegria, com contentamento. E aqui ele fala, a nossa felicidade depende da energia que iremos depositar nas coisas e atitudes que tomamos. Quando somos gratos pela experiência na Terra, ela irá nos fornecer uma estabilidade de vida melhor. Então aqui como a lei da semeadura, que você planta, você vai colher, isso é inquestionável. Então você não pode acreditar que você vai plantar rosa e vai colher um pé de manga, uma manga, ou plantar um pé de manga e você quer colher o fruto uma jaca. Não, o que você plantar, se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar paz, você vai colher paz. Se você plantar saúde, você vai colher saúde. Isso aqui é fato. Segundo, silenciar diante da ofensa. Aqui. Tem um gato aqui em cima. Silenciar diante da ofensa. Aqui é muito legal. Eu aprendi isso aqui bem cedo. Bem cedo mesmo. No infância, adolescência. A gente, naquela época, não era usado esse termo de bullying ou abuso e tudo mais, mas apelidos ofensivos. Mas eu aprendi muito cedo que eu deveria me silenciar. Então, até na parte adulta, quando alguém me ofende ou tenta me humilhar, eu não tenho que revidar. Não tenho. Ainda mais quando a pessoa fala que você é assim, você é assado, você faz isso, você faz aquilo. Se a pessoa soubesse exatamente o que ela tá falando, ela não estaria falando aquilo. Então você, às vezes, alguém te ofende ou te humilha, você não precisa se defender. Você só se defende se realmente aquilo ali tiver condizendo com o que a pessoa tá falando, tá bom? Então isso aqui não é uma opinião, são certas coisas que são fatos, são muito, muito sólidos, na verdade. Às vezes você não pode se silenciar se alguém tá falando do outro. Seja um amigo seu, seja um parente, um pai, uma mãe, está falando mal, tentando humilhar, basta você
a pessoa não pode se defender, então você pode estar se defendendo essa pessoa. Isso aí é o mínimo, na verdade. Agora, quando é com você, você não precisa ficar se defendendo. Esquecer o favor prestado. Isso aqui é a máxima da caridade, né? Você não precisa fazer com segundas intenções. É que eu vou começar a ajudar o próximo, criar uma instituição de caridade ou um centro, porque em algum momento da minha vida, quando eu for para o céu, eu sei que eu fiz a minha parte, vou ser recompensado. Se as pessoas fazem isso com segundas intenções, isso aí não sou eu nem que estou falando. Com certeza são outras consequências que você vai ter. Não a consequência que você está achando que está plantando amor, caridade. Vai colher outras coisas, com certeza. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Às vezes, realmente, eu nunca fui, na verdade, de ficar ou ser ajudado por amigos ou familiares, ou ajudar e depois ficar ali com eu pedi um favor pro fulano de tal e fulano de tal não fez, nunca mais eu faço, tanto que eu já ajudei essa pessoa. A gente tem que esquecer os favores feitos. A gente só tem que fazer a nossa parte, simples assim. E ele fala o seguinte: quando realizar algo de bom, não espere nem ao menos o obrigado, porque ajudar as pessoas não é algo que devemos cobrar algo em troca. Não é algo que devemos cobrar algo em troca, e sim um dever perante o seu papel como espírito de evolução. Então, acho que isso aqui eu sempre trouxe na minha essência. Eu sempre ajudei, tudo que eu pude fazer, nunca foi com segundas intenções. Lógico que sempre tem o interesse, você faz amizade, até familiar, trabalho, mas não é algo ruim. Mas com relação a favores ou ajuda, você não pode estar ali querendo uma retribuição no futuro. Emudecer a nossa agressividade. Não deixe que a raiva e a energia negativa de outras pessoas envolvam você. Controle as suas palavras e não entre em brigas. É que assim, esse aqui é muito importante, porque é algo que a gente vai trabalhar na nossa vida inteira. Infelizmente ou felizmente, estamos incentivados, somos influenciados pelo nosso meio como um todo. Então, se você não tiver ali uma capa que te ajude a contornar e a se manter firme no meio negativo ou pessimista, você vai ser influenciado. Então, aqui ele fala: controle as suas palavras e não entre em brigas. Aqui eu tô sempre me desenvolvendo. Lógico que a gente às vezes utiliza muito da parte íntima e das emoções e acaba falando certas coisas que não deveria, ou de uma forma que não deveria. Eu infelizmente ainda estou me desenvolvendo. Acho que não vou ser perfeito, mas vou ser muito melhor com relação a isso, que é muito importante. Às vezes você não deveria falar certas coisas, você acaba falando, a pessoa vai se sentir ofendida, vai se sentir magoada, vai se sentir atacada. E isso, infelizmente, acho que nenhum pedido de desculpa vai resolver. Porque às vezes você falou em um momento que você não deveria ter falado, ou se exposto, ou demonstrado certo tipo de energia ou de emoção. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Essa aqui é clássica, né? Às vezes opinamos sobre um assunto específico, que seja uma leitura do Evangelho, que a minha opinião sobre a porta estreita e a porta larga é uma. A opinião da Nazaré é outra, a opinião da Cintia é outra, a opinião da Francisca é outra, a opinião da Dória é outra, da Natália é outra, da Tati é outra. Cada um tem uma opinião. Só que tem uma coisa que é muito simples. Cada um tem a sua opinião, porque cada um tem uma personalidade diferente, mas tem fatos que são fatos com relação à porta larga e à porta estreita. Que, por mais que tenhamos opiniões diferentes, no final o resultado vai ser igual. Então, essa é a questão de, essa é a minha opinião, e a outra é a minha opinião, não. Vai ter que chegar ao senso comum, porque o resultado vai ter que ser igual. É igual cuidar da saúde. A minha opinião é que se alimentar bem, faz bem, você vai viver bem. Mas tem outras pessoas que pensam, não, a minha opinião é que tomar refrigerante, comer bolo, não sei o que, isso aí não faz mal, não é ruim. Não, uma coisa são opiniões, outra coisa são fatos comprovados. Então hoje temos bilhões de pessoas, bilhões de experiências que comprovam vários fatores. É igual religião, que seja o catolicismo, o evangélico, o candomblé, o umbanda, tudo pode comprovar certas opiniões, mas, obviamente, cada um vai ter a sua opinião, o seu senso ali naquele momento. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Esse aqui vou até ler que fica muito melhor. Não se irrite com as ofensas se alguém te incomodar. Esqueça esse acontecimento. E não tome para si a negatividade das palavras. Falando por mim, eu já fui muito de ouvir a parte negativa das pessoas, de que não ia dar certo, de que eu sou assim, que eu sou assado.
E aprendi com o tempo que às vezes você não tem que ficar ouvindo, às vezes as pessoas fazem perguntas ou afirmações e por mais que elas nem percebam, é um ataque que te faz mal. Então é importante a gente se atentar a isso e não deixar se envolver, porque isso faz muito, muito, muito mal. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Ah, isso aqui é legal. Antigamente eu tinha um preconceito com relação a que eu quero ser diferente, original, quero fazer as coisas do meu jeito e não sei o que das coisas. Mas isso aqui é fictício, ó. Repetir é o progresso. Repetir é progresso. Significa que alguém está interessado em realmente aprender, em saber. E para aquele que repete, é ainda melhor, pois quem muito fala, precisa muito ouvir. Então que ao repetir tenha amor, paciência e agradecimento a Deus pela oportunidade de falarmos novamente sobre um determinado assunto. Então, o que eu estou fazendo aqui? Nada mais é que repetir algo que milhares de pessoas já falaram sobre isso. Acho que milhares não, centenas de pessoas já falaram sobre isso. E repetir exatamente pode ser também o mesmo assunto, tanto repetir as informações, quanto repetir o que já foi informado. Igual a palavra, igual a Bíblia. Todo mundo repete o que está nas Escrituras, porque é algo que é importante e mesmo que eu acho que se repetirmos por milhões e milhões de anos, ainda assim nem todo mundo vai entender o que está nas Escrituras. Então, quando a gente crê, eu estou repetindo isso e vou repetir outros assuntos, porque faz parte do meu processo, do meu desenvolvimento e da minha evolução. Então, eu vou repetir isso com o meu conhecimento, com as minhas experiências e, obviamente, aprendendo com outras pessoas, com o próprio grupo que eu tenho participado, que eu participo. Então, isso aqui é muito... E sem o julgamento. Temos muito esse negócio de julgar, não, que esse assunto a pessoa não vai gostar, isso aqui eu não posso falar, sem julgamento. Treinar a paciência constante. Essa aqui é uma máxima que eu aprendi há muito tempo, eu sempre falo em alguma aula que eu dou, em alguma fala que eu transmito, que a paciência, ela é um pilar que eu tô tentando colocar ela como superior ao amor, mas assim, ainda tá impossível, né? Porque se a gente pensar no amor de Jesus, no amor que tem se propagado, não dá para colocar paciência, mas é porque a paciência é um alicerce tão importante na vida, que ela nos traz muita estabilidade em viver, em nos relacionarmos, em aprendermos, em evoluirmos. Então, treinar paciência, que a gente fala aqui, aguente firme e forte os desafios diários, tenha resignação, não perca a fé e acalma o seu coração. Porque assim como a felicidade não é eterna, as tristezas também não são. Então tenha paciência, porque o novo dia chegará. Então, aqui ele está dizendo basicamente que temos passado por uma pandemia muito complicada, que a gente nunca esperou na vida que acontecesse e tudo mais. E muita gente ficou desesperada e ainda o pessoal é muito eufórico com várias situações de perda de familiar, perda de emprego, algumas enfermidades e tudo mais. Só que tem até uma passagem, eu não lembro agora da passagem, daquela que fala assim, tudo passa. Então é ter paciência mesmo, tudo vai passar, porém, tudo passa. Mas temos que estar nos preparando nesse processo até chegarmos nos momentos oportunos, onde oportunidades surgirão e, obviamente, tudo isso acontece porque vamos criando as oportunidades e também vamos nos movimentando, igual a Nazaré tem dito, que a gente tem que estar movimentando sempre em linha reta, sempre para frente, para frente, para frente. Nunca regredir, esquecer o passado, como já foi falado bastante. Isso eu trago da minha vida como um todo, passado já passou, é daqui para frente, lógico que somos reflexos, somos experiências do passado. Não nos tornamos o que vamos ser no futuro, não. Nos tornamos o que fomos no passado. Se acertamos ou errando, estamos no presente constante, nos corrigindo, nos modelando e nos transformando. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Antigamente eu fazia muito o seguinte, eu ouvia lamentações, histórias, e eu sempre me colocava na dor daquela pessoa. E isso, não sei se é bom ou ruim, mas isso não me fazia tão bem. Refletindo e analisando, não me fazia bem. Então, aqui o que ele está dizendo a gente tem que ouvir. Infelizmente ou felizmente, temos que ouvir o outro às vezes quer desabafar, ele quer aliviar uma dor, então a gente só tem que ouvir.
Porém, é que ele está dizendo: ouça, mas você não traga isso para sua vida, porque não vai te fazer bem. Muitas vezes queremos desabafar e quando menos esperamos, o nosso ouvinte que escolhemos por amigos começa a comparar suas dores, a relatar seus problemas e dizer a quem desabafa que ele não está passando por nada comparado ao que os outros vivem. Nesse momento, volte para o passo 7. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Realmente, às vezes você... dificilmente eu acho que eu nunca fui de fazer isso. Você tá ouvindo uma lamentação de alguém. Ah, mas é que a minha vida tá difícil, perdi isso, perdi um filho, tô desempregado, não tenho dinheiro, tô passando fome. Aí daqui a pouco a pessoa que tá ouvindo: pois é, você tá na pior mesmo, mas é isso aí, você não sabe o que aconteceu comigo. Isso aí é o de menos. Eu perdi a minha esposa, eu perdi a minha vida, eu perdi. Tentam se. As pessoas, elas parece que querem duelar ali, quem tá pior do que o outro. E, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é. E assim, bilhões de pessoas fazem isso. Então, tá sempre atento. E são ensinamentos que eu acho que é para muitos e muitos anos, até todo uma pequena parte ter esse conhecimento e tá trazendo para sua vida e poder aplicar, viu? E as pessoas são interessantes por conta disso. É uma forma de você aprender sem você precisar estar vivenciando certas situações. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Eu gosto muito aqui dessa palavra útil. Seja proativo, busque sempre se melhorar e ajude sempre que puder as pessoas que estão ao seu redor. Eu não gosto dessa parte aqui, ajude sempre que puder, porque a gente sempre pode, sempre podemos. Não tem situação na nossa vida que não podemos. A não ser que você está em um estado muito ruim na vida, que você não tem energia, tá na deprê, tá na bad na vida, que realmente, você não tão mal assim, você não consegue ajudar o outro. Porém, em todas as instâncias, a gente é passível de poder ajudar. Então, ser útil nessa vida, acho que é um pilar importante de por que viemos aqui. Evoluirmos e sermos útil. Tem uma situação, na verdade, uma frase que eu quero transformar ela em uma palestra, que quem trouxe isso foi uma pergunta que a Nazaré fez em uma das nossas aulas, que eu tenho estudado bastante, e eu quero criar um conteúdo sobre ela, que é muito importante, e está incluso a parte de ser útil. Os 3 maiores desejos do ser humano. Os 3 maiores desejos do ser humano. E assim, eu não encontrei nada e eu trago isso para minha vida e eu comparo com os outros bilhões de pessoas do mundo. Os 3 maiores desejos do ser humano são, não é nessa ordem, mas são esses 3. Ser amado. Todo ser humano gosta de ser amado, de atenção, de carinho. Todo ser humano gosta de ser importante. Importante não é de ser importante de se expor, mas de importante de ser trago para a essência do outro. Quando você tem um filho, o seu filho é importante para você, porque ele está dentro de você, na sua alma, na sua essência. Você ama essa pessoa é tudo para você. E ser útil não só para você, mas pro meio que você vive, pelo mundo que você vive, pela natureza com que você aprecia. Então, ser amado, ser útil e ser importante, acho que são os 3 maiores desejos do ser humano. Porque tem pessoas que vivem uma família, mas não é amado pela família. Vive uma família, mas não consegue ser útil para a família. Vive uma família, mas não consegue ser importante. Tem um trabalho, mas às vezes essa pessoa é útil no trabalho, mas não é importante no trabalho. E o amor não está nesse trabalho, não recebe nenhum tipo de elogio, de incentivo. Isso aí tá tudo interligado. Eu gosto muito dessa passagem aqui, e isso eu vou escrever sobre, mas na verdade eu quero criar uma palestra sobre esse tema, mais didático, com mais ferramentas. Aqui já estamos em 37 minutos, são 20 exercícios, vai demorar mais um pouquinho. Espero que vocês sigam. Eu vou fazer, acho que por meus conteúdos ser um pouco longos, vou fazer acho que uma vez por mês, é muito melhor. Desculpar-se sem desculpar-se. Isso aqui eu também aprendi bastante cedo, é muito legal. Porque às vezes a pessoa, ela te ofende, te humilha, depois ela se arrepende, vai pedir desculpa. E pra você aquilo ali é normal, não te afetou em nada. Então, o Chico fala? Esteja tão bem consigo mesmo que se alguém quiser te magoar, não irá conseguir. E quando alguém vir te pedir desculpas, não será necessário, porque você compreende a pessoa e não a julga. Isso aqui, felizmente, eu já aprendi bastante sobre isso. Hoje eu sou muito tranquilo, isso aqui pra mim já tá na minha essência, no meu DNA.
Não dizer mal de ninguém. Não julgue as pessoas e comente nada sobre ninguém. Você não sabe as dificuldades que ela está enfrentando e não conhece verdadeiramente o seu problema. Isso aqui é clássico, clássico. Eu vivi isso aqui muito, muito, ainda vivo bastante, é muito legal. E assim, eu acho muito compreensível, porque as pessoas, elas sempre estão julgando, sempre, mas é porque elas não entendem. Se elas fossem mais interessadas em saber, seria muito mais fácil de criar relacionamentos, alianças e grupos e até entendimentos. Mas não, as pessoas elas preferem falar o que elas acham ou o que elas percebem, com um pouco de informações que elas têm. Isso aqui é muito legal e algo para a gente sempre estar refletirmos e estudando sobre. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Procure o lado bom das pessoas e valorize somente isso. Esqueça os defeitos, isso não te diz respeito. Isso aqui é muito legal. As pessoas às vezes querem ficar vendo os defeitos, que a pessoa é assim, que ela fala assim, que ela fala isso, que ela fala gíria, ou que ela fala de forma errada. Gente, cada um. A pessoa tem essas qualidades que você aprecia, só pega isso. O resto realmente não cabe a nós, eu não tenho que nada com isso, você não pode fazer nada, cada um é cada um, ponto e acabou. Se aquela pessoa ele tem qualidades que tem validação por você, que te agrega valor, ponto. É isso que você quer. Ah, essa pessoa é fofoqueira, se ela mente, se ela fica contando história, essa parte você deixa de lado. E se ela vier trazer isso para sua vida, você fala assim, ó, isso aqui eu não gosto, tá bom? E você evita, se distancia desses assuntos, só traga o que traz desenvolvimento e evolução para sua vida. Alegre-se com a alegria dos outros. Isso aqui eu aprendi depois de muito tempo. Ainda mais quem me ensinou bastante isso foi o poker. Antigamente, quando eu comecei, nos primeiros anos eu achava que eu era o melhor, que eu sabia mais, eu não sei o que eu ganhava, eu não sei o que. E quando eu vi alguém ganhando, eu deveria vibrar. Por quê? Porque a pessoa também está na mesma luta, no mesmo segmento, e é um evento, por mais que seja individual, você vibrar com a vitória do outro ela é muito importante, porque você faz parte do mesmo cenário. É igual se a gente pegar a Umbanda, e imagine, se poucas pessoas vibrassem para o crescimento, para a propagação, sendo que a única forma de crescer é se todo mundo vibrar positivamente, se essas pessoas elas contribuírem para o melhor meio possível que essa informação saia positivamente. Então, tá acontecendo um evento de Umbanda sei lá, Tailândia. Todo mundo começar a postar e enaltecer aquele evento, porque isso vai gerar mais autoridade, mais credibilidade. Ao invés, você posta nas suas redes ou no WhatsApp, eu falo, fulano de tal fez lá, não sei o que, tá dando certo. E começar a falar mal e colocar alguns empecilhos. Não, na verdade a gente tem que vibrar com a vitória dos outros, seja em todas as áreas possíveis. Lógico, se você gostar dessa área. Não aborrecer quem trabalha. Tem o velho ditado, se não quer ajudar, não atrapalha, seja suave. Eu não vou nem explicar sobre, ponto. Ajudar espontaneamente, seja proativo. Então, isso aqui é legal. Ser proativo é algo que eu trago para minha vida, porque às vezes a gente, pelo menos eu vivi num mundo de várias restrições, várias dificuldades, muitos medos, muitos bloqueios, muitas limitações e tudo mais. Então, trazer a proatividade, a ação para a vida é algo que tem sido, pelo menos eu busquei trabalhar isso desde sempre. E isso eu vou trabalhar pro resto da vida. Só que tem pessoas não, que estão contentes, estão inertes, às vezes estão estacionadas e tudo mais. Então, ajudar espontaneamente eu vou fazer isso, mas fulano de tal vai pensar isso, então eu não vou fazer. Eu poderia fazer. Às vezes a gente fica pensando, o que pode acontecer? Eu já fui muito assim. Eu não vou falar assim porque fulano de tal vai pensar isso. Eu não vou fazer isso porque fulano... eu não vou fazer isso porque fulano de tal já tá fazendo. Então, faça espontaneamente, não fica pensando. Já fui muito de ficar pensando, e no final das contas não fazia nada, e se eu tivesse feito, teria ajudado muito mais. Respeitar o serviço alheio. O respeito mútuo deve ser constante. Todo trabalho é válido, todo trabalho é válido. Tudo o que executamos com amor e com vontade é reconhecido pelo Pai. Não há melhores nem piores. Então, a gente não vai julgar quem é faxineiro, quem é gari, quem é lavador de tanque, que passa roupa. Não, gente, todo trabalho é válido. Que cata latinha, que vende din-din, que vende sorvete. Todo trabalho é válido. Eu fico contente que em algum momento da minha vida eu já trabalhei na minha adolescência vendendo sorvete, vendendo picolé, vendendo din-din. E assim, por mais que nessa época eu tinha vários bloqueios, eu ainda conseguia fazer. E analisando, nesse período, por eu fazer, eu tinha bastante coragem, por mais que eu não reconhecesse. Então a gente tem que respeitar o trabalho do outro.
Cada trabalho é um trabalho e tem validade. O que ele fala? É reconhecido pelo Pai. Ponto. Reduzir os problemas particulares, que é importante. Eu acho que eu tenho reduzido bastante esses problemas nos últimos anos. Às vezes a gente cria muitas cargas, trazemos um peso para a nossa vida que é desnecessário. E o Chico fala, será que tudo é motivo de sofrimento? Entenda que estamos passando apenas por provas, então seja grato pelas dificuldades. Então, estamos passando por momentos difíceis e eu realmente sou muito grato pelos momentos difíceis. Por quê? Eles só não vão ser bons se a gente não fizer absolutamente nada. Se continuarmos fazendo e dando um jeito de que seja solucionado, é uma passagem temporária e que os frutos serão muito doces e muito válidos. E eu acho que esse aqui deve ser o último exercício. Servir de boa mente quando a enfermidade nos ferir. Isso aqui é pesado, mas é muito, muito bom. Tenha estabilidade emocional para lidar com todas as dificuldades. Todas as dificuldades. Saiba que não deve sofrer eternamente, então solucione o problema e não viva de amarguras. Então aqui está dizendo o seguinte, estabilidade emocional é algo que a gente vai ter que ter interesse e estudar mais sobre. As dificuldades da vida são perder um ente querido, perder um filho prematuro, perder um avô, perder um pai, perder um emprego, não ter dinheiro, passar fome, ter sido abusado, sofrer. Tudo isso aqui são passagens complicadas, com certeza. Eu já passei por quase tudo isso, sei dizer sobre vários assuntos. A parte emocional, ela nos ajuda bastante. Então, os problemas eles são importantes, eles vão estar sempre, todos os dias vão ter problema, todo dia. Não tem essa. O que a gente precisa aprender? Solucionar. É muito simples. Só precisamos solucionar. O que a gente pode fazer quando a gente perde um ente querido? Nada. A gente tem que ter feito antes. O que a gente pode fazer quando a gente fica doente? Nada. A gente tem que ter feito antes. O que a gente pode fazer quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego e não passa? Você deveria ter estudado antes. O que a gente pode fazer para viver um melhor dia hoje? Se preparar agora. Muito simples. Então, servir de boa mente quando a enfermidade nos ferir. Essa aqui é uma máxima para refletirmos. Então, o Chico ele tem nos ensinado bastante. Sabemos, então, que para evoluirmos espiritualmente temos que realizar a nossa reforma íntima, mas algumas perguntas nos assaltam. O que é reforma íntima? Ela deve ser compreendida como a chave mestra para o sucesso de sua melhora interior e, consequentemente, da sua felicidade exterior. Para que serve? Renovar as esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé. E eu nem falei sobre fé nessa apresentação. Solidificação do amor e incessante busca do perdão. O cultivo dos ensinamentos positivos e a finalização no aperfeiçoamento do ser. Ser é sua essência e ponto. O que fazer? Realizar atos isolados no dia a dia, levando-nos a melhorar as nossas atitudes, alterando para melhor a nossa conduta, aproximando-a tanto quanto possível do ideal cristão, ou do nosso ideal espiritual. Por onde começar? Pela autocrítica. Como fazer reforma íntima? Bem, vamos refletir. Então, esse foi mais um conteúdo muito legal. Então, a reforma íntima, ela está ligada a pontos importantes. Mudança, transformação e adaptação. É simples. Reforma íntima, mudança, adaptação e transformação. Fazendo essa breve reflexão, a gente tem que analisar como está a nossa vida e o que esperamos na nossa vida e o que podemos fazer na nossa vida. E é isso. Eu espero que vocês gostem, curtam o conteúdo. Se tiver algum conteúdo que eu possa estar falando mais sobre, aceito sugestões. E eu devo fazer agora só no próximo mês um conteúdo. Ficou mais extenso esse. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus. Tá bom? Amém.